Existe a possibilidade de a gente encontrar vida atualmente na Lua Europa, que é a Lua de Júpiter. Lá é uma lua que ela é de gelo, porém, debaixo daquela crosta imensa de gelo, tem um oceano. Aquele oceano, ele tem aquecimento por fricção. Então, ele chega a uma temperatura que naquele oceano pode evoluir vida. Também temos na Lua Titã, que seria a Lua de Saturno, porém lá seria uma vida que iria evoluir à base do líquido de metano, porque lá não tem água líquida. O líquido que tem lá é metano. E temos a possibilidade de vida também na Lua Calisto. Se você levar em conta a vida microbiana, tem outros lugares também que poderiam ter vida microbiana, inclusive Marte poderia ter vida microbiana. Mesmo com a radiação que lá contém? Sim, porque você teria locais adequados para que ela pudesse perdurar. Eu não tenho a menor dúvida que Marte hoje, do jeito que está, se ela fosse contaminada com vida terrestre, você teria um boom populacional ali de alguma coisa, como fungos ou bactérias. O lance todo é que a gente nunca achou vida lá. Mas eu não tenho dúvida que uma vida terrestre lá em Marte pudesse proliferar. A gente encontrou muitas provas de que existe algum tipo de vida microbiana lá. A questão da água é uma, né? A gente sabe que em um passado distante, Marte teve água por causa das marcas no solo de Marte. Quando a gente começa a falar sobre vida extraterrestre, etc., a gente fica se colocando como é que seria a possível vida até de silício, não só de carbono, etc. A gente tem encontrado rotineiramente RNA em vidro vulcânico. E isso pode ser uma obrigatoriedade de vida no universo. A gente tem várias opções aí que devem ser levadas em conta. Uma delas é que não, a vida não seja obrigatória, que seja a primeira vez que tenha vida e que nunca mais vai ter. Outra opção é que sim, a vida é obrigatória e que talvez o planeta Terra tenha sido a primeira vez e talvez demore muito para ter em outro lugar, mas que é obrigatório. Terceira opção é de que não, a vida não é obrigatória, e só vai ter vida no planeta Terra. A outra opção é de que a vida é obrigatória e não acontece de novo no planeta Terra porque a vida já existente consome a vida que seria pré-existente, porque não tem nenhum planeta no sistema solar que seja melhor do que o planeta Terra para poder criar vida. Então, todas essas opções são válidas, né? E talvez tenha vida muito anterior à vida que tem no planeta Terra. A gente não sabe nada ainda. Sim, até porque a gente tem muito local que a gente não conhece ainda. A gente viu somente o nosso quintal cósmico, então a gente tem muito para descobrir no universo e é provável que a gente nem descubra tanta coisa no universo. São limitações universais mesmo, né? Nós estamos travados nas leis do nosso próprio universo. Então, a questão é que, por mais que você avance a tecnologia, não vai se expandir muito o fator de descobrimento, porque nós dependemos de alguns fatores para enxergar coisas longe, né? Então, uma delas é a luz, ondas gravitacionais, radiação. A velocidade da luz. Atualmente, uma forma boa da gente poder investigar e ver sobre vidas distantes, no caso, seria o caso do James Webb, que é um telescópio que ele vê no infravermelho. Ele pode ver os componentes que tem nas atmosferas dos planetas. Aí ele pode ver se é um planeta que futuramente, né, pode evoluir para ter uma condição de ter vida, ou se tem algum elemento ali que é favorável à evolução da vida naquele planeta. Os elementos que eles dão origem à vida, eles já podem ser detectados nesses discos protoplanetários, porque essas estrelas estão em formação, e como elas estão a, anos-luz daqui, às vezes até alguns bilhões de anos-luz daqui, talvez esses sistemas lá já tenham se formado e já tenha vida possivelmente surgindo lá, vida microbiana. Isso é muito interessante. E até a gente teve a descoberta recente, né, de elementos que sejam favoráveis à vida futuramente ser evoluída na nebulosa de Órion. Né? Consegue aprender mais sobre o surgimento da vida já no processo de formação. Do meu ponto de vista, que eu acho que é o ponto de vista da maioria dos cientistas, pelo menos da maioria dos astrobiólogos, a vida pode surgir facilmente lá fora, a vida microbiana, mas ela, por causa do paradoxo de Fermi, ela acaba desaparecendo muito facilmente. Então o universo teria vida surgindo a todo momento, mas também desaparecendo. Com a tecnologia de atualmente, ia conseguir detectar essa vida e, se fosse inteligente, né, o que já é muito improvável, entrar em contato, principalmente por causa da distância. E não seria o paradoxo de Fermi aí, nesse caso.
Porque o paradoxo de Fermi ele fala de Especificamente não. civilização. Ele fala de civilização e não de vida, que são coisas diferentes. O paradoxo de Fermi ele fala sobre a questão, por exemplo, nós somos seres hipoteticamente civilizados e estamos muito prestes a uma terceira guerra mundial. Quer dizer, a gente já está vivendo uma terceira guerra, mas ela ainda não é nuclear. Mas ela pode escalar. E assim poderia ser a nossa destruição. Então, o paradoxo de Fermi ele trabalha com essa ideia de que talvez as civilizações não perdurem porque elas simplesmente se Sim. autodestroem. Não existe uma obrigatoriedade da vida ser pluricelular. Inclusive, nós passamos bilhões e bilhões de anos com vida unicelular. Aliás, se você parar para analisar, se o alienígena pegasse você e fizesse um escaneamento, ele ia falar que você tem um monte de bactéria. Porque você tem muito mais células procariotas do que células eucariotas dentro de você, entendeu? Então, ele, na primeira impressão, é de que esse aglomerado de células procariotas conseguiu construir naves voadoras. Eu não consigo entender. E aí, até que você entende que as células eucariotas são maiores. Enfim, toda uma mudança aí. Dessa maneira, não necessariamente você precisa ter organismo pluricelular. Muitos processos aleatórios, muitos porque eventos, fatos a ocorrentes. evolução não é. A evolução ela é um rio que corre pelo caminho de menor resistência. Ela não vai te obrigar a ter criaturas inteligentes. Aconteceu aqui no planeta Terra. Beleza, mas não necessariamente precisa acontecer. Entendeu? Não necessariamente. Pode nunca acontecer. Inclusive, se a gente for destruir. O planeta está muito bem. Nós aqui não estamos. Se nós destruirmos a vida como conhecemos aqui no planeta, não significa que a vida não vai continuar. E não significa que a vida que vai continuar vá progredir para uma vida inteligente de novo, entendeu? Existe a possibilidade de ter algum tipo de... Até em Vênus, né? De vida até em Vênus, né? Só que não é algo muito considerado, vamos se dizer assim. Vênus eu acho muito legal porque a gente pode semear a vida lá. Sim, realmente. Até no caso de uma guerra nuclear, ainda vai ter vida no fundo dos oceanos, assim como aconteceu na queda dos asteroides dos Isso é dinossauros. verdade. Não necessariamente a vida vai ser inteligente. Não tem... É mais provável que a gente encontre vida microbiana. Até porque eu até citei os exemplos daqui das possíveis descobertas que podem existir no sistema solar. Porque vida tecnológica, e até hoje a gente não encontrou nada. O mais próximo que a gente teve de encontrar uma possível detecção de uma vida tecnológica avançada foi o sinal WOW. E a gente não tem prova de que ele foi realmente uma civilização que mandou um sinal. Então, assim, fora isso, não tem nada. O sinal O, ele pode ter sido um sinal sim, não necessariamente um sinal inteligente, né? Ele pode ter sido o quê? Uma onda de rádio? Você pode explicar isso melhor pra gente? Sim, o sinal O, ele pode ter sido uma onda de rádio, algum tipo de evento astronômico que ocorreu ali, que na época a gente não tinha conhecimento desse tipo de evento astronômico. Assim, a gente sabe a localização, por exemplo, o sinal O, ele veio de um local próximo à constelação de Sagitários. E ali, como eles encontraram estrelas que eram parecidas com o nosso Sol, o pessoal ficou assim, nossa, possivelmente pode ter sido alguma civilização ali. Então eles levaram a acreditar que poderia ter sido uma civilização mesmo. Porém, a gente não sabe se foi isso, né? Até porque, se foi um sinal, vamos colocar aí hipótese, tá? Que foi um sinal de uma civilização inteligente que mandou o sinal e nunca mais repetiu. Então, assim, é provável que pode ter sido alguma coisa que a gente não tem conhecimento. Tem bastante tempo que ocorreu, naquela época eles estavam ainda, né, aprendendo a utilizar os sinais de rádio, estava usando essa nova área da radioastronomia. Então,